E aí, pessoal, tudo bom? Como que vocês estão? Beleza? Dando continuidade aí ao assunto dos traços, tá certo? O traço aí para fabricação de bloco de concreto, pois é um assunto bem complexo, bem extenso, um assunto que rende bastante conversa. Então, se for o caso, faremos um outro vídeo. E também para não ficar tão chato, né, tão longo, cansativo, fizemos aquele. Vamos fazer esse outro, estamos fazendo esse outro e não vamos alongar demais, tá bom? Então, desde já eu agradeço aí. Se você ainda não assistiu o outro, acompanhe ele aí, tá certo? Aí você vê esse vídeo depois, enfim, deixe seu like, curta, comenta, compartilha. Se não for inscrito, ainda não segue nosso perfil. Peço sua ajuda e força aí que se inscrevam, nos sigam, enfim, beleza? Vamos lá e dar início aí. Mais uma coisa, eu acredito que o som esteja aí bem acentuado, as cigarras, né? Desculpa aí a você, mas eu creio que vai dar para você compreender e entender aí a nossa voz, tá bom? Vamos lá, pessoal. A gente mencionou um pouquinho sobre equipamentos, a gente já falou, vai resumir não, vai lembrar, o equipamento vai influenciar no resultado do seu bloco, tá certo? Eu entendo e compreendo que para quem está fazendo, ele fabricando por conta própria, para uma construção própria, digamos assim, né, para uma obra, um projeto próprio, né, não vai lá se importar tanto, não vai focar ou visar tanto ali em fazer testes, análise e tudo mais. Mas não deixe de fazer algo com qualidade, tá bom? Não deixe de se atentar à qualidade, não vai em qualquer conversa. Nada contra ninguém, nada contra quem quer que seja aí, mas se atente bem ali para você fazer algo com qualidade, até porque se não ficar com qualidade, depois o prejuízo vai ser seu, não é isso? Se não ficar tão bom, se você, pã, eu já vi isso, já acompanhei isso, já assisti isso, vamos dizer assim, com alguns clientes que a gente até orientou, até deu uma orientação, uma dica, ensinou, vamos dizer assim, uma medida e lá ele começou fazendo, aquilo não agradou. Não é o resultado, a quantidade que aquilo produziu não foi satisfatória inicialmente para ele. Aí ele foi na conversa de alguém, e aí acabou fazendo uma outra coisa, e aí o resultado já não foi satisfatório. Por mais que tenha rendido, tenha trago mais produção, mas acabou não sendo agradável para ele a qualidade. E o prejuízo acabou sendo dele, né? Infelizmente. Então, para que não aconteça isso aí com você, se atente bastante, tá certo? A gente não somos aqui os donos da verdade, mas buscamos trazer aquilo que é correto, certo, aquilo que está ali dentro do que a qualidade, né, que se é exigida para este negócio, tá bom? Então, fique atento a isso. Não faça assim de qualquer jeito, tá bom? A gente fala isso porque a maioria das pessoas tem esse pensamento. Isso a gente já entendeu, a gente tem observado, observou bastante e entendeu isso. Que algumas pessoas pensam que misturar limpo cimento, areia, porque petrifica, né, vira ali a pedra, vamos dizer assim, isso já é o suficiente. E, infelizmente não é bem assim, pessoal. Não funciona desta forma ou dessa maneira, tá certo? É assim como eu falei no vídeo que certa ou determinada medida, determinado traço, não vai servir para todo mundo, pode não servir para você. Assim também eu digo que aquele traço que se utiliza para fazer uma calçada não vai ser o mesmo que você vai utilizar para fazer o bloco, aquele traço de concreto que você utilizou para encher um pilar ou algo assim, enfim, não é o mesmo, tá bom? Então, busque ali a orientação correta, tá certo? Vamos lá, falando aí mais a respeito disso aí. O concreto molhado em si, vamos colocar assim, aquele mole, concreto mole, plastificado, ele em si ele leva o cimento, uma certa quantidade de areia e a pedra, né?
Às vezes a pedra até dois, três tipos de pedras diferentes. O tamanho que eu me refiro. Diferente é no tamanho. Com isso, para ele ter uma resistência maior e melhor. Uma observação aí, então você não sabe, quando você vibra o concreto mole, a tendência dele, do concreto mole, quando você vibra, ele põe a vibração nele, é da pedra querer se unir, as pedras quererem se aproximam e sai para fora a pasta. Nesse a pasta. Por isso que você tem que vibrar ele, né? Quando você faz ali uma caixaria, por exemplo, aí você põe a caixaria, aí você vibra ele para que ele adense melhor, né? E com isso, ali você percebe o que eu estou falando. Você vibra a pasta, ela tende a ir para fora, vamos dizer assim, sair para fora. Aí quando ele cura, você tira a caixa ali, a forma, vamos dizer assim, a madeira, que seja, enfim. Aí você vê ele fica com um acabamento bacana, né? Perfeito ali, bem acabadinho ali, liso, vamos dizer assim. Não é assim que acontece? Assim é o processo do concreto mole, né? Já o concreto seco, ele é diferente. Quando você vibra o concreto seco, a pasta tende a ir para o meio, querer se unir, e a pedra querer ir para fora ou para cima, enfim. Ela quer ir buscar a superfície, tá certo? Daí o equipamento, quando é uma máquina, você ter ali a parte ali da prensagem, né, para ajudar isso a não acontecer e não só ajudar a não acontecer, para aproveitar esse momento em que a vibração está tirando o ar, que a vibração é para tirar o ar de dentro, tá certo? O ar que está entre ali as massas, a massa, né, entre a pasta em si, tirar o ar que está ali preso, em forma de bolhas, enfim. Aproveita-se esse momento que a vibração está fazendo isso e você vem prensando, tá certo? Quando é na forma manual, isso já é diferente, né? Você não tem como vibrar, é só a batida ali mesmo, tá certo? Então, você faz a batida ali e ela vai compactando ali até onde der. Até porque se na forma manual você compactar demais, ele não sai, tá certo? Ele fica emperrando, engatando, quebra, enfim, você tem problema. E não é só na forma manual que isso acontece, na máquina também. O excesso acaba dificultando, né, e não saindo, acaba não permitindo o desforme, né, o desmolde do bloco, tá bom? Aí, sobre o traço, algo que se usa ali geralmente para máquinas manual, né, seria a medida de 1:8. Não estou dando essa receita, não estou orientando ou mandando fazer, como eu digo sempre, é bom fazer testes, tá certo? Porque a gente não conhece o material, como eu já falei no vídeo anterior, o material não é o mesmo em todos os lugares, então é bom fazer testes. Então, 1:8 ali é um norte, vamos dizer assim, que a gente aponta para você utilizar ali uma medida de cimento, onde seria uma medida de cimento, 5 de pó de pedra, duas ali de areia e uma de pedrisco. Se não tiver o pedrisco, fica 3 de areia mesmo, enfim. Aí você vai fazendo o teste para ver como fica. Uma observação nisso aqui do concreto que a gente está falando, é que quanto mais areia você colocar, mais fraco fica, tá certo? A chance de ele não atingir a resistência necessária é maior. Então, aquele bloco mais bonitinho, aqui pelo menos na região o pessoal gosta dele, geralmente a tendência dele é não ser tão resistente, é ele não ter a resistência necessária. Quase que certo isso, tá certo? Tá bom? Porque aí você vai pensar e dizer, ah, mas eu ponho mais cimento. Aí você tem que ver se compensa, se vale a pena mesmo, porque vai ser um gasto a mais se você coloca mais cimento. E nem sempre o cimento vai resolver, tá certo, pessoal? Nem sempre o cimento vai resolver. Você pegar um bloco, eu me arrisco a dizer isso sem medo de dizer que você pegar um bloco só de cimento e areia, onde você utilizou uma proporção, só para você ter uma ideia, de 1:2, ou seja, 1 de cimento
para 2 de areia, aí você fez um bloco, ok? Aí você pega e faz um bloco utilizando pedra, o cimento e areia. Esse que está com pedra, cimento e areia, a resistência dele será muitas vezes maior, muito maior do que aquele que está só o cimento e areia, aquela proporção de 1 para 2, assim. E esse da pedra aqui, o que se diria? Vamos supor que 1 para 2, aí você divide, faz a divisão. 2, daí você coloca um de pedra, uma de areia e só a metade de cimento. A resistência desse aqui com pedra vai ser muito maior do que aquele que teve 2 de areia e uma de cimento. Sem medo de dizer isso, eu digo. Tá certo? Por quê? Porque o que traz a resistência para o concreto, assim, para o bloco, né, é a pedra. Tá certo? Então, se atente nisso. Se você não usa, passe a usar. E se você já usa, que bom. Uma outra coisa é a questão da dosagem da água, tá certo? Um outro ponto para falar para você que trabalha de forma manual e ou com máquinas manual, né? Você já deve saber, ou se está começando e não sabe, mas saiba, geralmente para esse tipo de equipamento a massa fica um pouquinho mais úmida, né, do que o normal. Ela não é tão seca, né? Que é para poder ele compactar melhor, você sabe disso. Se não, já fique sabendo, tá certo? Melhora o equipamento, ele fica um pouquinho mais seco. Não tão seco também, né? Mas é um pouco mais seco. Enfim, ao longo aí que você for evoluindo, for mudando a sua máquina, o seu equipamento, você vai perceber que essas mudanças irão acontecer, que isso acontece, enfim, há essa variação. Por isso que a gente já disse no outro vídeo e repete mais uma vez. Com relação ao traço, não há ainda nada assim específico, exato. Já se trabalha, sim, a tecnologia, mas para tentar alcançar isso, mas ainda não alcançou isso. Então, não há uma exatidão para lhe passar para ninguém, nem ninguém pode dar uma exatidão, entende? O que se dá é os parâmetros, mas o mais certo e correto a se fazer sempre é os testes, tudo direitinho ali para que você consiga fazer o melhor produto possível, tá bom? Peço aí sua força, sua ajuda mais uma vez. Inscreva-se, deixe seu like, curta, comenta, compartilhe, siga o nosso perfil aí. Muito obrigado. Dúvida, pergunta, sugestão, deixe nos comentários, tá bom? Traremos aí um outro vídeo falando a respeito aí da dosagem aí de água e comentando especificamente em cima de umas medidas de traços, tá certo? Especificamente algumas medidas que foram utilizadas e em quais equipamentos e quais máquinas que foram utilizadas esses traços, tá bom? Então, fique por dentro, ative o sininho, ou fique aí atento, porque assim que a gente trouxer esse vídeo, você vai ser notificado e você vai estar sabendo mais a respeito desse assunto, beleza? Até a próxima. Valeu!